Fala galerinha show, tudo bem com vocês? Olha só, queria deixar um abraço aqui para todos os meus alunos lá da unidade escolar Antônio Dilson Fernandes, viu? Beijo para vocês, viu? Vamos junto. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar com a área do retângulo e do triângulo, de uma forma bem diferente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. Olha só. Primeiramente, vamos falar de área do retângulo. Vocês observam aí, na construção que está se formando aí, pessoal, um retângulo, certo? O retângulo ABCD. Já coloquei para vocês observam aqui nesse item 1, que a área desse retângulo é base vezes altura. Nós vamos saber por quê. Depois disso, no item 2, nós vamos trabalhar com a área do triângulo, que está dizendo aqui pela fórmula, base vezes H sobre 2. Opa, mas por que que o H é altura? Sim, é altura, porque vem do inglês, tá? Vem da altura em inglês. Então, pessoal, temos aí um triângulo. Observe aí o triângulo se formando, triângulo ABC, bacana. E por último, não menos importante, vamos trabalhar com as atividades de fixação, que é a marca das nossas aulas, não é isso? Bem, a área do retângulo, calcular a superfície desse retângulo. Vocês já estudaram esse conteúdo com outros professores, no caso da área do quadrado, enfim, a área do losango, a área do trapézio, e hoje nós vamos estudar a área do retângulo. Tá? Que é a área, calcular a superfície desse retângulo. Vamos ver o que significa cada coisa. Olha só, primeiramente vamos relembrar a definição de um retângulo. O que vem a ser um retângulo? Um retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos ângulos retos, né? Os 4 ângulos retos. Vocês lembram que foi o tema de uma das nossas aulas. Vamos formar aí esse retângulo. Olha só a animação preparada com todo carinho para vocês, tá? Observe, pessoal, que para se medir a área desse retângulo, os povos antigos, matemáticos antigos, né? Há mais de 2000 anos antes de Cristo, eles dividiam essa figura geométrica em partes iguais, tá? Foi o que nós fizemos aqui, ó. Nós dividimos esse retângulo em algumas partes, sendo elas todas iguais. E aí a gente vai chamar cada uma dessas partes de unidade de área. Ela pode ser um quadrado, ela pode ser um triângulo, aí vai variar do matemático, vai variar da situação, tá? Então, para a gente saber qual é a área, qual é a superfície desse retângulo, a gente vai calcular quantos quadradinhos tem. Né? Então observe aí, vocês vão contando comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso significa dizer, pessoal, ó, que esse segmento de reta AB aí, ele tem 7 unidades de área, tranquilo? Vamos continuar somando, né? Aí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Significa dizer que a área desse retângulo é 21 unidades de área. Só que, será que toda vez que eu for calcular a área de uma figura geométrica, eu vou precisar dividir ela em quadradinhos ou em triângulos? Claro que não. Vocês observaram que essa base, que é esse segmento AB, ele tem 7 quadradinhos, que eu chamei 7 unidades de área. Observe que o segmento BC, que é representado pela altura, ele tem 3 quadradinhos. Então, pessoal, como nós contamos 21 quadradinhos aí, será que se eu multiplicar a base vezes a altura, eu vou encontrar a mesma coisa? Claro que sim, ó. 7 vezes 3. Significa dizer que a área
de um retângulo é a base vezes a altura, ok? Onde a base é 7 e a altura 3, 21 unidades de área. Essas unidades de medida, pessoal, também nós já estudamos, né? E no sistema internacional, a unidade de medidas aqui, nesse caso, é o metro, né? E tem lá os múltiplos e os submúltiplos, que também é tema de uma outra aula, né? A gente não vai entrar muito nessa temática, ok? Vamos então calcular a área do triângulo. Muito simples a área do triângulo. Olha só, primeiramente vamos entender o que é o triângulo. Vamos relembrar. É o polígono que possui 3 lados, ok? Tem 3 lados. Observe aqui a formação desse triângulo. Tá aí. Triângulozinho ABC. Quero saber a área dele. Tio, então quer dizer que eu vou dividir em quadradinhos, só que tem um problema, quando chegar bem aqui no vértice A, eita meu Deus, não vai formar um quadradinho ali. Então o que a gente faz? O que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma outra figura para a gente encontrar a área desse triângulo ABC. Vem junto comigo. Olha só, primeiramente, pessoal, eu vou criar uma reta paralela a esse segmento de reta AB. Claro, vamos dar a ideia de paralelogramo, né? Paralelogramo tem lados opostos, paralelos e congruentes. Então, eu vou criar aqui, no caso, um segmento de reta que tem o mesmo comprimento de AB e que seja paralelo, claro, a AB. Da mesma forma, eu vou criar um segmento de reta paralelo a BC, lá do outro lado, né? Formando assim o famoso retângulo. Tio, mas espera aí. O que nós vamos fazer agora? A gente vai lembrar de uma coisa importante. Observe que eu tenho aí 2 triângulos. Espera aí. Nós montamos um retângulo. Esse segmento AC vai ser a diagonal desse retângulo, não é isso, pessoal? Então, se ele é diagonal, ele vai dividir esse retângulo em 2 triângulos. E esses 2 triângulos têm a mesma área. Ah, então ficou fácil. Espera aí. Qual é a área do retângulo? Ou seja, a área de tudo isso aqui, o retângulo ABCD. A área, eu já sei, vocês também, base vezes altura. Tranquilo? Só que eu formei 2 triângulos e eu só quero a área de um, já que eles têm mesma área. Se eu quero a área de um, peraí. Eu tenho uma área total e tem 2 triângulos iguais, então divido por 2, muito bem. Sei que passou pela cabeça de vocês. Então, para encontrar a área de um desses triângulos, eu vou dividir por 2. Tá aí, B vezes H dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Tranquilo? Então, já sabemos que para determinar a área de um triângulo, eu vou utilizar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Tranquilo e calmo? Tenho certeza que sim. Vamos lá, tem mais uma coisa interessante que eu trouxe para vocês hoje aqui, que é calcular a área de triângulos com mesmas bases e mesmas alturas, tá? Então, vamos formar bem aqui um retângulo. Observe aqui essa animação, vocês vão gostar, super legal. Construiremos um triângulo dentro desse retângulo. Observe, o triângulo AB tem um pontinho aqui em cima, né? Vocês estão vendo aí. Temos esse triângulo, vou chamar ele de triângulo azul, tá? Qual vai ser a área desse triângulo azul? Nós precisamos observar uma coisa. A base dele é a mesma base do retângulo. E a altura dele, ó, a mesma altura desse retângulo. Portanto, para eu encontrar a área do triângulo azul, ele vai crescer, vai aparecer para vocês, bem bonitinho. Base vezes altura sobre 2. É claro, né, pessoal? Ora, se a base dele é a mesma base do retângulo e a altura também é a mesma altura do retângulo, então a área dele, base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Vai sumir? Vamos construir outro triângulo. Tá aí, o triângulo vermelhinho. Tá? Qual é a área desse triângulo? Tio, mas espera aí, tio. A base dele é a mesma base do retângulo. E a altura dele, ó, a mesma altura desse retângulo. Portanto, a área desse triângulo vermelhinho é o quê?
Vocês vão dizer, tenho certeza que vocês já manjaram isso, né? Também, base vezes altura sobre 2. Lembrando que essa base e essa altura são as bases a base do retângulo e a altura também desse retângulo. Show de bola? Tranquilo? Então, vamos fazer mais um? Vamos lá. Tá aqui, triângulo verdinho. Será que ele vai ter a mesma área do azul e do vermelhinho? Vamos ver? Ó, a base dele é a mesma base do retângulo, que é a base Bzinho. E a altura Hzinho, não é? Então, a área desse rapaz, base vezes altura sobre 2. Tio, peraí, deixa eu entender uma coisa. Quer dizer que a área desses 3 triângulos, que logicamente são diferentes, eles têm mesma área? Sim, mesma área. Por quê? Vocês já observaram. Porque eles têm a mesma base e a mesma altura. Tá bom? Então, se você tiver triângulos que têm mesma base e mesma altura, a área deles serão iguais. Tranquilo? Beleza demais. Então, podemos afirmar que, no caso, a área de qualquer um desses 3 triângulos, base vezes altura sobre 2. Tá bom? É só você substituir valores aí, vão depender das questões que vão aparecer, e aí a gente vai encontrar a área desses triângulos. O certo a dizer é que a área de triângulos que tem mesma base e mesma altura são todos iguais. Tranquilo? Show de bola! E agora nós vamos para uma das partes mais importantes da aula, né? Que é a resolução de exercício, atividades de fixação. Então, gente, eu quero muita atenção. Vocês aí, peguem a canetinha, um lápis e uma borracha. Você vai lá, assiste a aula, depois você vai lá no canal do YouTube, do canal Professor Cledilson, vê essa aula novamente. Quando chegar o momento da resolução das questões, você vai parar o vídeo, tenta resolver e logo após eu venho com a resolução, tá bom? Não esqueçam, para nossa comunicação entre temas de aula, entre tirar dúvidas, vocês vão lá no meu Instagram, no meu Facebook ou no meu canal do YouTube. Vamos lá, canal do YouTube, Professor Cledilson, coloca lá na barra de pesquisas e vai aparecer esse cidadão aqui. Você também pode ir lá no Instagram, @Cledilson_Moraes_Bezerra, e a gente se encontra por lá e conversa tudo direitinho, tá bom? E no Facebook, Professor Cledilson, vai lá que a gente se entende. Olha só, um pedreiro construiu um muro de 30 metros de comprimento por 1,60 metros de altura. Sabendo que, em média, são utilizados 25 tijolos por metro quadrado, responda: quantos tijolos, no mínimo, ele utilizou nessa construção? Vamos interpretar a questão. Muito bem. Está aqui o muro. Esse muro ele tem 30 metros de comprimento por 1,60 de altura. E ele diz mais, ele diz que cada metro quadrado, então em 1 metro quadrado tem 25 tijolos. Tá? Pergunta quantos tijolos eu utilizei nesse muro. Então olha só, primeiramente nós temos que encontrar a área do muro, né? Se eu encontro a área desse muro em metros quadrados, é claro, se a cada metro tem 25 tijolos, então a gente multiplica, não é isso? Então vamos trabalhar. Para encontrar a área, nós precisamos saber que tipo de figura geométrica é essa. Claro, um retângulo, né? Base vezes altura. Quem é a base? É 30 e a altura 1,6. Multiplicando, nós temos aí 48 metros quadrados, ok? Então, a área do muro por inteiro, a superfície do muro, 48 metros quadrados. Agora resta saber quantos tijolos esse rapaz precisou colocar nesse muro. Se a cada metro quadrado tem 25 tijolos, ou seja, 1 metro quadrado tem 25, 48 metros quadrados tem quantos tijolos? Muito bem, é só multiplicar, não é isso? Então nós temos aí 25 vezes 48, que é igual a 1.200 tijolos. Tranquilo, simples demais, não é? E a resposta está lá, letra B. Beleza? Acredito que vocês não tiveram dúvida, não é isso? Vamos para a próxima. Olha só.
Mais uma vez, pause o vídeo, responda a questão e logo após a gente vem com a resolução. Não esquece disso não. Há 3 janelas de vidro fumê em cada andar de um prédio de 12 andares. Quantos metros quadrados de vidro foram utilizados nesse prédio se cada janela mede 350 centímetros por 120 centímetros? Agora, pessoal, quero que vocês se atentem a uma coisa. Nas alternativas, vocês observam que elas estão todas em metros quadrados, certo? E aqui, ó, na questão, as dimensões dessas janelas estão em centímetros. Logo, quando eu multiplicar, quando eu encontrar essa área de cada janela, eu vou encontrar ela em centímetros. Esse é um dos problemas. Por que é um problema? Porque eles têm que estar na unidade de metros quadrados, então eu vou ter que transformar. E eu tenho certeza que na aula anterior vocês entenderam essa transformação das medidas, aquela questão de você deslocar a vírgula, né? Muito bem, então vamos para a resolução da questão. A área de uma janela, ora, cada janela dessa aí representa um retângulo. Então a área de cada uma é base vezes altura. Quem é a base? 350 centímetros e a altura 120 centímetros, tá? Então, o que a gente vai precisar para resolver essa questão? A gente vai ter que encontrar a área de uma dessas janelas e multiplicar pela quantidade de janelas que tem no prédio inteiro, né? Precisamos também saber quantas janelas tem nesse prédio. Ele diz, ó, há 3 janelas de vidro fumê a cada andar do prédio de 12 andares. Então, se tem 3 por andar e são 12 andares, então quantas janelas tem? Sei que vocês já responderam, mas agora não, já. Então, a área de uma das janelas, vamos calcular. Se eu quisesse calcular ela em centímetros quadrados, eu ia multiplicar direto, 350 vezes 120, pá. Só que, como eu disse para vocês, nas alternativas está em metros quadrados, então a gente tem que transformar. E transformando 350 centímetros para metro, a gente vai deslocar 2 casas, não é? 2 casas para onde? Ó, para a esquerda, não é? Então, 1, 2, 3,5 e 1,2, respectivamente. Beleza? Então, vamos fazer essa multiplicação. Nós temos aí em metros quadrados, é claro, a gente vai utilizar em metros quadrados, mas eu coloquei aqui em centímetros quadrados também. Depois a gente pode fazer essa transformação. Se gerar alguma dúvida na cabecinha de vocês aí, vai lá no meu Instagram que a gente conversa, lá no direct. Então, 4,2 metros quadrados, tá bom? É a área de uma das janelas. Eu preciso saber quantas janelas são, vocês já sabem, não é? Há 3 janelas por andar e são 12 andares. Então, se eu vou multiplicar o 3 vezes o 12, encontrar 36 janelas que tem no prédio inteiro, não é isso? Que foi o cálculo mental que vocês fizeram. E agora, vamos fazer o quê? A área de 36 janelas, né? Que é o prédio inteiro. Se a área de uma janela é 4,2, quando eu multiplicar por 36, eu vou encontrar 151,2 metros quadrados, que é a área total de vidro que vai ser utilizado nesses 12 andares desse prédio. Tranquilo? Beleza. E a resposta aí, letra A. Para a próxima. Querendo comprar um terreno, uma pessoa recortou 3 anúncios. Está aí o anúncio 1, Zona Norte, 10 metros por 30 e ele custa R$45 mil. E o anúncio 2, na Zona Sul, o terreno tem 20 por 25, né? E custa 58 mil. Pelo que está escrito nos anúncios, vamos considerar que os terrenos são retangulares. Baseado nessas informações, letra A. Qual desses 2 terrenos tem área maior? Então, vamos calcular a área desses terrenos, lógico, são terrenos retangulares, né? Bom, a área do terreno 1, que eu vou chamar de área 1, é base vezes altura. A base é 10, a altura 30, multiplicando 300 metros quadrados. O anúncio 2, a área 2, base 20 e altura 25, multiplicando 500 metros quadrados. Portanto, letra A resolvida. Maior área seria, no caso, do anúncio 2, ok? Com 500 metros quadrados.
Em qual dos anúncios o metro quadrado do terreno está mais barato? Vamos encontrar aí o metro quadrado de cada terreno. Como é que a gente faz? Olha só, para encontrar o valor desse metro quadrado, nós vamos dividir o valor em reais pela área, né? Então, no caso do anúncio 1, 45 mil por 300, que é a área, daí nós vamos encontrar R$150 por metro quadrado, tá? E no anúncio 2, 58 mil por 500, que daí nós vamos ter, ó, 116 por metro quadrado. Quem é que está mais barato aí? O anúncio 1 ou o anúncio 2? Anúncio 2. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima? Olha só, na campanha eleitoral para as recentes eleições realizadas no país, o candidato de um determinado partido realizou uma reunião que lotou uma praça triangular de base 50 e altura 60 metros. Detalhe, gente, né? Nesse momento de pandemia, tá complicada essa reunião. Isso aí foi antes, tá bom? Antes da pandemia. Então, supondo que em média havia 5 pessoas por metro quadrado, uma estimativa do número de pessoas presentes nessa reunião é de... Então, olha só. Eu preciso saber quantas pessoas tem nessa reunião. Ele está falando que tem 5 pessoas por metro quadrado. E a área dessa figura, essa figura é um triângulo. Então, a ideia é encontrar a área da praça, né? E depois a gente vai multiplicar por 5, porque tem 5 pessoas a cada metro quadrado, né? Então, vamos calcular a área do triângulo. Como é que calcula a área desse triângulo? Já sabemos. Base vezes altura sobre 2. Ok? Quem é a base? 50, altura 60. Sobre 2 nós temos aí 1.500 metros quadrados. Ou seja, a área dessa praça é 1.500 metros quadrados. Quantas pessoas tem por metro quadrado? Está dizendo na questão, tem 5 pessoas. Portanto, eu vou multiplicar 1.500 vezes 5 e encontrar aí 7.500 pessoas nessa reunião. Aí, se fosse agora, tá todo mundo com coronavírus, né, galera? Então, ó, fica em casa, se liga, usa máscara e vamos junto. E a resposta está lá na letra B. Tranquilo? Muito bem. Quinta questão, olha só. Um carpinteiro, para calcular a área de um jardim, copiou a planta numa folha de papel de boa qualidade e enviou para um aluno do professor Cledilson, é claro, para que esse lhe ajude na determinação da área que vai ser plantada pela grama verde. Tá aí de acordo com essa figura. De acordo com a figura, qual a área que será plantada com a grama verde? Vamos entender a questão. Bem, esse carpinteiro, ele desenhou essa planta, né? Ele disse que a base aqui é 3,5 metros e a altura é 2 metros. São 2 metros, né? São 2 metros. Daí, que nessa parte aqui desse triângulo, ele vai plantar qualquer outra coisa. Mas essa parte de verde, ele vai plantar o quê? Grama. A graminha verde, né? Por isso que tá verde, né? Se ligaram aí. Então ele quer saber qual é a área que vai ser plantada por essa graminha verde. Ou seja, vamos raciocinar da seguinte forma. Eu vou pegar a área desse retângulo todo e vou retirar a área do triângulo. Retirando a área do triângulo, vai ficar só a área verde, que é o que ele quer. Beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. A área do retângulo, base vezes altura, que eu vou chamar de AR, né? A área R. Multiplicando, eu tenho 2 vezes 3,5, 7 metros quadrados, que é a área do retângulo. Agora encontraremos a área desse triângulo aí, ó. Que é a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, que vocês já sabem também. 3,5 é a base, a altura 2, dividido por 2, 3,5 metros quadrados. Para encontrar somente a área verde, eu vou pegar a área do retângulo inteiro e vou tirar o triângulo, né? Tirar a área do triângulo. Daí nós temos a área do retângulo menos a área do triângulo. Vai ser igual a 7 menos 3,5, 3,5 metros quadrados. Simples como tudo no universo maravilhoso da matemática. E a resposta aí, ó, letra B. Tranquilo? A próxima. Um campo de futebol tem o quê? 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. Para cobrir esse campo, foram compradas placas de gramas com 3,5 metros quadrados de área cada placa. Se liga aí.
Quantas placas de grama serão necessárias para cobrir totalmente o campo? Muito bem, vamos raciocinar um pouco. Bom, é o seguinte, aqui é o campo de futebol, lembrei até da aula do professor Leonardo da Vinci aí, né? Jogando futebol, o bicho é bom de bola, viu? Eu não consigo fazer nada daquilo ali. Mas também não sou dos piores, viu, galerinha? Ó, bem, nós temos aqui a área de um campo de futebol. 100 metros de comprimento por 70 de largura. O que é que nós precisamos fazer aí? Nós vamos encontrar essa área total e depois, olha só, vamos raciocinar na questão. Cada placa tem 3,50 metros quadrados, né? Então, para saber quantas placas, no caso aí, nós vamos fazer o quê? Dividir a área total do campo pela área de uma das placas, assim nós encontraremos a quantidade de placas que serão utilizadas, beleza? Então vamos nessa. Qual vai ser a área do campo? Às vezes a altura, simples como tudo na matemática, né? Então a área do campo eu coloquei como área C, AC, né? 100 vezes 70, nós temos aí 7.000 metros quadrados. Tá certo? Agora, para encontrarmos a quantidade de placas, eu vou pegar a área total, né? A total desse campo e vou dividir pela área de uma das placas. Então, vamos lá, a área do campo pela área de uma das placas, nós temos aí 7.000 por 3,50. Dividindo, nós temos aí 2.000 placas. Simples como tudo no universo maravilhoso da matemática, né? Beleza? Entenderam aí? Qualquer dúvida, vai lá no Instagram que a gente conversa. Vamos para essa questão maravilhosa. Quero oferecer essa questão aqui para o meu caro amigo Josemar, meu amigo do peito, que me forneceu essa questão para trazer para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, em um terreno retangular, a medida do contorno é de 80 metros. Lembra do contorno? O contorno é o quê? É o perímetro, muito bem. A lateral mede o triplo da frente do terreno. Então vocês observem aí nessa figura onde a lateral é 3x e a frente é x. Por quê? Porque ele está dizendo que a lateral mede o triplo da frente do terreno. Então, coloquei na frente fosse x e a lateral 3x. Tá bom? Tranquilo. Assim como está na figura. Se for colocado grade de ferro na frente do terreno, quantos metros de grade serão necessários e qual a área desse terreno? Muito bem, temos dois cálculos importantes para fazer aí. Primeiro, a gente vai ter que encontrar o valor desse x, não é? Raciocinamos. Esse retângulo, ele é um paralelogramo. Significa dizer o quê? Que os lados opostos são paralelos e congruentes, né? Portanto, pessoal, essa base superior é 3x, já visto que a base inferior também é 3x, né? E essa lateral x, que é a altura, e a outra lá do outro lado também x. Se ele fala em contorno, então ele falou em perímetro, né? Então o que é o perímetro? A soma de todos os lados de uma figura. Então é o contorno dessa figura. Somando aí eu tenho 3x mais x mais 3x mais x. Detalhe que o perímetro também, ele diz que o perímetro é 80, né? Então, se eu somar tudo, eu tenho que encontrar 80, claro, contorno. Aí vocês lembram lá do BFF, que é o Best Friend Forever, né? Vamos juntar os amigos para sempre. E quem são esses amigos? 3x mais x mais 3x mais x. Cada um deles tem um x, então a gente vai ter que somar, né? Somando tudo isso, eu vou ter 8x igual a 80. E agora, esse 8 tem que vir perto do best friend dele, que é o 80, lembra disso? Então, ele está multiplicando o x. Como é que ele vem lá para o outro lado? A operação inversa é o quê? Divisão. Então, 80 dividido por 8, 10. Daí nós já sabemos que o x é 10, que já é a frente aqui, ó, desse terreno, né?
E agora, resta o quê? Ó, a grade de ferro que vai passar na frente, ela tem 10 metros, que é o valor de X. Já resolvemos a primeira parte do exercício. Agora, basta encontrar a área. Quem vai ser a área? É um retângulo. Base vezes altura. Quem é a base? É 3x, que é 3 vezes 10, que é 30. A base 30. E a altura, já sabemos que é o x, que é 10. Portanto, aí a área é 30 vezes 10, que é 300 metros quadrados. E a resposta certa, letra A. Beleza? Então, galerinha, a gente se encontra na próxima aula, no mesmo lugar, no mesmo horário. Espero que vocês tenham gostado. E ó, fui!